sermão, eu quero meditar com a igreja, vivendo 2025 com sabedoria. Vivendo 2025 com sabedoria. Se eu fosse perguntar aos irmãos o que cada um de nós almejamos para o próximo ano, talvez tivéssemos inúmeras respostas, e todas elas legítimas, provavelmente. No entanto, eu quero incentivar a igreja a buscar continuamente a sabedoria. A buscar continuamente a sabedoria. E por que eu digo buscar continuamente e não encontrar? Porque a sabedoria é como uma trilha que você entra rumo a uma montanha enorme, cujo você vê o pico, mas você nunca alcança. Eu, o Gilberto e o pastor Genival hoje fizemos uma trilha lá perto em Balneário das Conchas. Eu não sei o nome da trilha, mas a gente foi lá na torre. Quando você passa em Balneário das Conchas, você vê umas torres lá em cima, a gente foi lá, hoje pela manhã. E a gente se perdeu no meio da mata, né? A gente se perdeu, demos volta, Serra de Sapetiba. Demos volta, ficamos no meio do mato, a gente ligou para a Sami para ligar para o bombeiro, mas ela não atendeu. Brincadeira. Mas a gente bateu, a gente chegou no final da trilha e não tinha fim. Mas a gente chegou no ponto da montanha. Enfim, aí eu pensei nessa trajetória de sabedoria. Nessa montanha, por mais que a gente se perdeu, a gente chegou no ponto, a gente chegou no pico. Na sabedoria, a gente nunca vai chegar no pico. A gente entra numa trilha, e essa trilha é como se fosse uma montanha, e cada vez que a gente vai andando, quando a gente olha para trás, a gente percebe que a gente subiu. Vários pontos na trilha de hoje, a gente parava no meio da trilha e falava assim, olha quanto a gente já subiu. Só que a gente, quando caminhava mais de meia hora, a gente olhava, olha quanto a gente mais subiu. Então, enquanto a gente olha para baixo, a gente percebe o quanto nós já progredimos. Mas quando a gente olha para o pico, a gente percebe que tem muito ainda para caminhar. E a trilha da sabedoria é assim. Ninguém chega no pico e fala, cheguei, acabou, não tem mais o que percorrer. Porque a sabedoria é um caminho perene. Ninguém chega no pico da sabedoria. Todos nós precisamos trilhar. E sempre que a gente trilha o caminho da sabedoria, a gente sempre percebe um progresso. Mas quando olha para frente, ainda percebe que há muito a ser caminhado. Ou seja, um sábio é aquele que sempre reconhece a sua ignorância. Um sábio é sempre aquele que reconhece a sua finitude, a sua limitação. Eu quero ler um exemplo de sabedoria, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, um texto muito conhecido. A igreja certamente já sabe de qual personagem eu vou falar, que é o rei Salomão. Na verdade, eu não vou fazer uma exposição da vida de Salomão, apenas vou ler o texto para exemplificar a sabedoria. Mas nós vamos percorrer vários textos da Bíblia acerca dessa virtude tão importante. Vivendo 2025 com sabedoria. 1 Reis 3, versículos 16 a 28. A narrativa diz assim: algum tempo depois, duas prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas, por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela enrolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto eu dormia, e o pôs para dormir ao lado dela. Depois, colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando o observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Versículo 23. Então o rei disse, vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu,
e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu e nem seu. Divido a criança ao meio. Então o rei disse: não matem um bebê. Dei o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Versículo 28 para encerrarmos. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Meus irmãos, que história notável e extraordinária, não é verdade? Em uma circunstância de extrema dificuldade, Salomão teve uma sabedoria ímpar para resolver aquela querela, aquela situação. E uma coisa que nos anima nessa história é que a fonte da sabedoria está acessível a nós também. Porque Salomão não chegou a essa sabedoria pela sabedoria própria, pelos seus próprios méritos. O narrador é objetivo direto. Salomão conseguiu fazer o que fez porque Deus lhe deu sabedoria. E nós servimos o mesmo Deus. Por isso, também podemos crer que a sabedoria pode ser uma virtude presente em nossas vidas. Pois bem, dito isto, é necessário nós definirmos primeiro o que é sabedoria, porque sem definirmos o que é sabedoria, sem conceituarmos o que é essa preciosa virtude, nós poderemos chamar de sabedoria aquilo que a Bíblia chama de tolice. E podemos chamar de sabedoria, de acordo com as Escrituras, algo que nós achamos que não é tão sabedoria assim. Por isso, é importante nós conceituarmos biblicamente, de maneira correta, o que é sabedoria. Defini-la é o primeiro passo para caminharmos essa trilha de sabedoria em nossa vida. A sabedoria, meus irmãos, não é uma expertise, é a palavra do momento. Não é uma expertise e nem meramente uma inteligência. Ambas, tanto a expertise como a inteligência, têm mais a ver com habilidades e com o exercício cerebral, com o exercício mental. Já a sabedoria está mais relacionada à moralidade, à ética e à direção que nós damos à nossa vida. A sabedoria, portanto, é um estilo de vida. Portanto, a sabedoria transcende as ciências específicas. Uma pessoa pode ser um doutor em biologia, em filosofia, em direito. São ciências específicas da vida. Não obstante ser um tolo na vida. A sabedoria é um estilo de vida e não uma ciência que você domina. A inteligência, ela tem mais a ver com o raciocínio e com a informação que obtemos, enquanto que a sabedoria é a boa prática do conhecimento obtido, bem como a encarnação dos princípios bíblicos, das virtudes e da verdade. Muitos, por exemplo, podem usar a inteligência para o mal, mas o sábio sempre usará a inteligência para o bem. Observe que a sabedoria tem mais a ver com o pendor moral, com a ética, de nós fazermos bom uso dos dons que Deus nos deu, e não necessariamente de sabermos fazer algo, mas tem a ver com a prática da justiça e da vida. Uma definição simples e que sintetiza muito bem a sabedoria é a seguinte: sabedoria é olhar com os olhos de Deus, enxergar todas as coisas do ponto de vista de Deus. Em termos bem prático e teológico, é querer e imitar o Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. De maneira sintética e simples, sabedoria é olhar todas as coisas do ponto de vista de Deus. Alguns domingos atrás eu falei que nós somos seres hermenêuticos. E eu falei que a gente julga a vida e as coisas a partir da lente que nós usamos. Por isso que é muito importante nós tomarmos contas dos nossos olhos.
Não apenas fisiológico, é importante nós cuidarmos desses olhos fisiológicos, mas dos olhos das almas, pelas quais nós julgamos e pelas quais nós identificamos o bem e o mal. Por isso é importante nós usarmos a lente de Deus. E de maneira mais clara e objetiva, a lente do Senhor são as suas escrituras, os textos sagrados. Por isso é importante de nós definirmos sabedoria, olhar tudo do ponto de vista de Deus. E meus irmãos, por que buscar sabedoria em 2025? Quero dar para os irmãos pelo menos 3 exemplos de como a Bíblia enaltece a sabedoria. Qual é o valor da sabedoria? Observe que as Escrituras dão várias indicações da preciosidade que é a sabedoria. Eu vou citar apenas 3. Observe como que a Bíblia tem em autoestima a sabedoria. Primeiro, a sabedoria vale mais que o ouro. A sabedoria vale mais que o ouro. Provérbios 16:16 diz assim: é melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. Com esse versículo nós aprendemos o seguinte: o dinheiro não pode ser o critério absoluto para as nossas escolhas. Ora, se a sabedoria é melhor e maior e mais valiosa que o ouro, que a riqueza, o dinheiro que move o mundo, que é o destino final de muitas pessoas, não pode ser o nosso maior critério de escolha. Porque às vezes ganhar mais dinheiro pode ser inclusive um caminho de tolice. Provérbios vai dizer que há muitos caminhos que parecem ser caminho de vida, mas no final é caminho de morte. Vida, muita gente no mundo conjuga com o dinheiro. Então muitos caminhos que inclusive facilitam a nossa vida não é o melhor caminho para ser vivido, ou ser o caminho para ser escolhido. E Salomão nos ensina que a sabedoria vale mais que o ouro. Olha como a Bíblia tem a sabedoria em autoestima. Olha como a sabedoria deve ser aquilo que nós devemos mais buscar em 2025. Segunda razão pela qual a Bíblia dá grande valor à sabedoria. A sabedoria vale mais do que qualquer de nossas ambições pessoais. A sabedoria vale muito mais do que as nossas ambições pessoais. Observe o que diz em Provérbios 8, versículo 11. Texto muito precioso, Provérbios 8, 11. Pois a sabedoria, de novo, nada do que você deseja se compara a ela. Meus irmãos, se eu perguntasse novamente, o que você deseja em 2025? Você pode falar, trocar de carro, mudar de casa, ter uma profissão melhor, ganhar mais dinheiro, ter saúde. Tudo isso é legítimo. Não é pecado. No entanto, tudo isso é menor do que a sabedoria. Se é menor que a sabedoria, logo eu devo buscar a sabedoria com maior estima do que qualquer outro objetivo. Porque Salomão nos disse que a sabedoria é maior do que aquilo que a gente quer. Os nossos corações são corruptos. E eles podem ambicionar e desejar coisas que não são sábias. Por isso, meus irmãos, quer ser sábio em 2025? Nós precisamos confrontar os nossos desejos e ambições com a sabedoria divina e a sabedoria bíblica. Qual é a peneira? Qual é o critério para nós persistirmos em nossos desejos para 2025? É a peneira da sabedoria. É sábio eu querer isso? É sábio isso ser um objetivo de vida? Porque, de acordo com Salomão, a sabedoria é maior que as nossas ambições pessoais. Terceiro, a sabedoria, olha só que coisa impressionante, é a coisa mais sábia para se buscar. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Meus irmãos, essa máxima ela é impressionante porque o autor canônico, o escritor, ele não julga cada pessoa para poder aferir se alguma pessoa pode buscar algo mais sábio que a própria sabedoria. Ele parte de um pressuposto. Buscar a sabedoria é a coisa mais sábia. Por isso, o pregador pode dizer com muita sinceridade e eloquência: tudo que você busca em 2025
não pode ser maior do que buscar uma vida de sabedoria. Porque o próprio Salomão disse que a sabedoria é o ponto mais alto da própria sabedoria. Por isso que um sábio sempre reconhece a sua ignorância. Por isso que um sábio nunca vai trilhar a montanha da sabedoria e dizer, eu cheguei no pico. Porque o sábio sempre percebe que ele tem mais fome de sabedoria. A sabedoria sacia, é verdade. Mas ela gera em nós também mais sede. Mas aquela sede salutar, benéfica, salutífera, boa. Por isso, meus irmãos, Salomão fala com muita ênfase. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. A sabedoria, meus irmãos, é o objetivo mais nobre de qualquer vida. A sabedoria é o objetivo mais nobre de qualquer vida. Portanto, eu fecho aqui o ciclo para incentivar os irmãos a buscar sabedoria. Com 3 exemplos. O valor da sabedoria. Ela vale mais do que o dinheiro, mais do que a riqueza. Ela vale mais do que qualquer ambição pessoal. E ela é, em si, o maior objetivo da nossa vida. Agora, eu quero falar com os irmãos os frutos da sabedoria. Lógico, eu não vou poder esgotar os frutos. Mas quero pontuar alguns que as Escrituras nos apontam. Para te incentivar a buscar sabedoria em 2025. Os frutos da verdadeira sabedoria. Quero citar para os irmãos pelo menos 7 frutos da verdadeira sabedoria. Primeiro, a sabedoria aponta, inicia e conserva a vida. A sabedoria aponta, ela indica. Ela inicia o indivíduo e conserva o indivíduo na vida. Provérbios, capítulo 3, versículo 18. A sabedoria é árvore de vida, para quem dela toma posse. De novo, a sabedoria é árvore de vida, para quem dela toma posse. Provérbios, capítulo 3, versículo 18. A sabedoria é, meus irmãos, neste mundo caído, o único caminho seguro para a vida. Neste mundo de pecado, nesse mundo quebrado, onde há muitas vias, onde há muitos caminhos, o único seguro para a vida é o caminho da sabedoria. E vida aqui é uma vida qualitativamente falando. Mesmo que seja curta. Quem vive em sabedoria, vive a boa qualidade da vida. Vive a vida boa. Por isso que ela aponta. Ela inicia o ser humano nessa qualidade que é intrínseca a ela, que é própria dela, que é peculiar a ela. Mas ela também conserva o indivíduo nessa boa vida. Por isso que Salomão fala e ilustra a sabedoria como uma árvore de vida. E quem se apossa dela tem certamente vida na sua vida. Vida espiritual, vida de qualidade, vida superlativa nessa vida desse mundo quebrado e caído. Segundo fruto da sabedoria, a sabedoria te guardará. Observe o que Salomão escreveu em Provérbios 4, versículo 6. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. A sabedoria, meus irmãos, é o antídoto e a proteção contra a tolice. E se a sabedoria é o único caminho para a vida, o que é a tolice? Caminho para a morte. A tolice é um estilo de morte na vida. É aquela pessoa que tem a vida biológica, mas não tem a vida espiritual, não tem a sabedoria em si, não vive com justiça, não vive com beleza. A vida não floresce. A vida é um buraco negro. A vida é um caos. Tolice é ter um estilo de morte na própria vida. E a única coisa que vai nos guardar de cairmos nisso é a sabedoria, porque ela é a única via segura para nós sermos transeuntes nesse mundo caído, sem sermos refém da tolice, do mundo, do pecado e do diabo. Terceiro fruto da sabedoria. A sabedoria irá gerar em nós uma vida longa, prosperidade e honra. Vida longa, prosperidade e honra. Provérbios capítulo 3, versículo 16. Com a mão direita, ela aqui é a sabedoria. Ela oferece vida longa. Com a mão esquerda, ela oferece riqueza e honra. Vida longa aqui agora é quantidade, não apenas qualidade. A primeira árvore da vida é qualidade. É um tipo de vida que somente o sábio tem. Mas agora é quantidade. A vida longa que a sabedoria nos dá
é uma vida que prolonga a nossa vida terrena. Meus irmãos, é bem verdade que por motivos de forças maior, caso fortuitos, um sábio pode morrer antes do tempo. Pelo menos no ditado popular, como a gente fala. Não obstante, a sabedoria dada por si mesma, ela certamente irá prolongar a vida do indivíduo e do ser humano na Terra. Porque a sabedoria, por si só, pende para a vida, pende para o bem. A tolice não. A tolice arrisca. A tolice se joga para a morte, pula no abismo. A sabedoria é um caminho de prudência, de segurança. Por isso, ela oferece a nós vida longa, mas também oferece prosperidade. A sabedoria conduzirá o indivíduo à progressão financeira, aumentando receitas, evitando desperdícios, acumulando talentos, evitando que o indivíduo caia em vícios, meios de perder o dinheiro. Queridos, uma pessoa que anda em sabedoria, de maneira consequente e até mesmo inevitável, caminhará para uma progressão, exceto, lógico, as exceções de forças maior, como a gente já falou, mas ela por si mesma fará com que o homem adquira uma maior riqueza em sua vida, porque ele saberá administrar. Um homem sábio, por exemplo, nunca será viciado, não perderá dinheiro em jogos. Um homem sábio, por exemplo, não terá vícios alcoólicos. Um homem sábio, por exemplo, não terá oportunidade de desperdiçar o dinheiro com coisas fúteis. E com isso, certamente, ele acumula sabedoria e riqueza para usar para o bem de si e da sua família e daqueles que o cercam. E a sabedoria, de acordo com Provérbios 3,16, te dá honra. O que é honra, meus irmãos? E honra é a imagem pública valorizada na sociedade. Alguém aqui olha uma pessoa que vive em tolice e fala, olha que homem extraordinário. Até mesmo o tolo, quando olha um sábio, fala, para aquele homem ele é diferente. A sabedoria tem o doce fruto da honra. E esse doce fruto da honra não se faz com dinheiro. Eu tenho falado em algumas conversas, e até mesmo aqui na igreja, sobre o conceito de capital moral. É aquele capital imaterial, que é muito mais valoroso do que o capital moral, do que o capital material. Não é aquele capital que você pega na mão, mas é aquele que você é. É o capital da educação, do respeito, das virtudes. E isso gera honra. Honra gera portas, abre portas. E isso somente uma vida sábia pode dar. Somente o sábio pode construir uma caminhada de honra perante a sociedade e os homens. Quarto fruto da sabedoria. A sabedoria concede ao homem uma vida agradável com paz. Provérbios 3,17. Ela, a sabedoria, o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos leva a uma vida de paz. Queridos, vida agradável. O que isso significa? Ter prazer na vida. Parece coisa simples. Mas quantas pessoas hoje vivem com amargura e já perderam o prazer da vida? Já não sente mais o sabor da comida? Nunca mais respirou fundo e... Obrigado, Deus, por esse ar que tu me deste. A sabedoria faz com que a vida em si já seja um prazer. O tolo sempre precisa condicionar sua vida a algo externo. Eu preciso ter algo para ter prazer. O sábio se alega com a própria vida, que é o dom inestimável de Deus. A vida se torna colorida, agradável, se torna palatável, até mesmo nos sofrimentos e nas dores. Porque a gente sabe que o sofrimento e a dor é a mancha do pecado, mas a continuidade é saber que tudo que nós temos do Senhor é dádiva, dom e graça sobre nós. Por isso o sábio vive uma vida agradável, uma vida feliz. A sabedoria gera em nós paz. Paz em três instâncias. Paz com Deus, que é a paz transcendental. Paz com os homens, que é a paz social. E paz consigo mesmo, que é a paz psicológica. A sabedoria gera em mim uma estabilidade interna, uma paz. Porque eu tenho paz com Deus. E essa paz irá desabrochar na sociedade.
de tal maneira que eu vou ter em alta reputação a paz com os outros. E, meus irmãos, nesse mundo egocêntrico, de muita ira, de muita irascibilidade, de muita briga, de muito egoísmo, qual é o meio para nós podermos viver nesse mundo sem dançar a dança do mundo? É com sabedoria. E vai gerar paz. Eu estava na trilha com o Gilberto, pastor Genival, e Genival falou assim comigo: rapaz, Juninho, eu não tenho problema, nem quem tem problema comigo, tudo que eu quero é ter paz. O pessoal me xingou, falou mal, rapaz, para mim, beleza, é sua opinião sobre mim. Pai, ter paz é uma moeda cara, meus irmãos. Caro. Somente uma vida sábia consegue ter essa resposta e essa reação a uma vida que exige tanta ira de nós. Quinto benefício da sabedoria: uma vida livre de ansiedade. A sabedoria guarda o seu coração da ansiedade. Provérbios capítulo 3, versículo 25. Provérbios capítulo 3, versículo 25. Não precisará temer o desastre repentino. Quem é que não vai precisar temer? Aquele que tem a sabedoria. Nem a destruição que vem sobre os perversos. Por que um sábio não teme essas coisas? Porque o sábio, ele vive sem temer as consequências de suas próprias decisões. O sábio vive sem temer as consequências de suas próprias decisões. Novamente, a gente está falando de aforismos, sabedorias genéricas. Há sempre exceções. Pode acontecer o mal pelo terceiro. Mas o sábio sabe como ele vive. E ele vive sem temer a ninguém. Ele vive em paz. Ele não teme as consequências de suas decisões, porque ele decidiu com sabedoria. Ontem nós assistimos um filme, e eu considero, indico para o irmão, Jurado número 2, saiu na Max. O jurado, lógico, ele vai ser um dos que vai julgar o culpado, o réu. E na trama, eu estou falando simplesmente a sinopse, tá? Isso está na sinopse, não estou dando spoiler aqui não. Na trama, ele percebe que quem cometeu o homicídio é ele, o jurado. Porque aconteceu numa noite chuvosa, enfim. E ele tem um dilema ético. Rapaz, o que eu faço agora? Falo que foi eu e vou lá para a cadeira dos réus? Ou continuo aqui quietinho? E o filme é sobre dilema ético. E nós vamos estudar ética na igreja na quinta-feira. Muito pertinente. Mas uma coisa é certa. Quando passava um carro de polícia, ou quando o jurado começava a pensar que o réu que estava sendo julgado não era o verdadeiro réu, ele começava a ficar agoniado. Coração pulsando, a mão suando. Porque ele sabia que ele tinha débito com a sociedade. Um sábio não anda assim. Porque um sábio não deve nada a ninguém, a não ser o amor, meus irmãos. João fala, não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Ele não anda ansioso, ele anda em paz. Ele ama tranquilo. Sexto fruto da sabedoria. Vou falar o sexto e o sétimo de maneira mais breve, para me falar da fonte de sabedoria e levarmos para o fim da mensagem. A sabedoria gera alegria nos pais. Provérbios 23, 24 e 25. O pai do justo tem motivo para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai, alegre sua mãe, seja feliz aquela que o deu à luz. O maior presente para aqueles que nos criaram, meus irmãos, é devolver para eles filhos sábios. Não, Natan? Natan tá rindo ali. Ó. Qual é o maior presente que pode dar para o seu pai? Ser sábio. Pergunta para qualquer pai que um filho que chega com uma BMW, mas chega todo estrupiado no pecado, sem formosura moral. E pergunta para o pai, um filho que é pobre, mas chega com alegria, com família, com virtude, com honra. Qual é que dá mais alegria ao pai? E isso é muito importante numa sociedade que a gente tem cada vez mais desvalorizado. A herança e o dever que a gente tem com aqueles que nos criaram. Nada gera mais alegria no coração de um pai do que ver um filho alegre. Do que ver um filho sábio. Esse é o maior presente, meus irmãos. Por fim, a sabedoria da felicidade. Já falei um pouco lá atrás, só vou ler o versículo, não vou me aprofundar. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquira entendimento. Provérbios 3, 13. Vamos para agora a fonte da sabedoria. Quero falar pelo menos de 5 fontes de maneira breve. Primeira fonte, o temor a Deus. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Qual é o primeiro passo para a sabedoria?
o seu relacionamento com Deus? Encontra em livros, apesar que é uma das fontes, nós vamos ver. Desde que o primeiro passo sempre seja o seu relacionamento com Deus. Salomão é claro que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O que é o temor? O temor é quando você tem atração e reverência. Aquele negócio te espanta, porque Deus é santo. Você se sente atraído, mas ele é muito santo e você não pode se aproximar. Mas aí tem o sangue de Jesus, louvado seja Deus, você pode se aproximar. Mas pela sua santidade, você se aproxima com alegria e com reverência. Você tem medo e quer ao mesmo tempo. Salvo engano, cientista da religião, Rudolf Otto, fala que é um mistério tremendo. Porque é um mistério que você quer conhecer, mas ao mesmo tempo você chega tremendo. Isso é o temor de Deus. O temor de Deus é ter Deus em maior estima, ao ponto dele ser a fonte de suas decisões. Como é que eu vou tomar a decisão em 2005? É aprovado por Deus? Amém. Se não é, ponto final, acabou. Meus irmãos, vocês vão economizar muito dor de cabeça. Pergunte para Deus se a sua decisão é sábia. Se não for, amém. Se for, segue em frente. Segunda fonte de sabedoria, oração. Tiago 1,5 fala o seguinte: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, que é generoso, e você receberá. Olha agora, ele não os repreenderá por pedirem. Queridos, quem foi que pediu sabedoria e mandou executar aquela criança? Salomão. Que coisa extraordinária, né? De novo, nós podemos ser sábios, porque o mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão é um Deus inesgotável e habita entre nós. Segunda fonte de sabedoria, peça a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Deus tem prazer em conceder sabedoria aos seus filhos. Ele não os repreenderá por pedirem. Porém, peça com fé. Tiago 1, versículos 6 e 7. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Portanto, a segunda fonte de sabedoria é a oração. Terceira fonte de sabedoria, leitura bíblica, por óbvio. Se nós queremos ter a lente de Deus, como é que nós vamos ter a lente de Deus? Lendo as Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem da fé em Cristo Jesus. Quero incentivar os irmãos. Crie uma disciplina de leitura bíblica diária. Não tem atalho para isso, meus irmãos. Não tem atalho para a santidade. Não tem atalho para a sabedoria. Crie uma disciplina de leitura da Bíblia diária. Não comece com muito, se você não tem já essa disciplina. Não queira fazer um ato heróico. É melhor fazer pouco todos os dias com constância. E aí vai aumentando. Mas crie uma disciplina de leitura diária. Porque não tem jeito de nós sermos sábios sem lermos as Escrituras. Quarta fonte de sabedoria. Peça conselhos. Peça conselhos. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejais sábio. Meus irmãos, Deus deu a pessoa mais experiência e Deus deu liderança espiritual para a igreja. Efésios 4 fala que o pastor e mestre da igreja são dons de Deus para a igreja, ou seja, são presentes. Não vai perturbar o pastor, não vai perturbar o irmão mais experiente, chegar e perguntar, pode me dar um conselho? Pelo contrário, esse é o ofício, ele é o dever dele. Queridos, peço conselho a pessoas que tenham uma caminhada maior na vida, em determinadas especificidades da vida. Se for espiritual, liderança espiritual, ninguém se basta. Inclusive esse que vos fala, pastor, também pede conselho. Ninguém se basta, meus irmãos. A sabedoria não está acumulada em ninguém. A sabedoria está difusa. E Deus faz isso para nos humilhar e nos ensinar que nós precisamos uns dos outros. E a riqueza do tesouro da sabedoria está espalhada no corpo de Cristo. Quinto, fonte de sabedoria. Compre a sabedoria. Como assim, pastor, comprar sabedoria? É um imperativo de Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Compra a verdade, não as vendas. Compra a sabedoria. Invista em instrução e no entendimento. Como assim, pastor, comprar sabedoria? Sabedoria também exige dinheiro, meus irmãos. Deixa eu fazer um propósito com os irmãos. Ao invés de comprar uma roupinha nova, compre um livro novo. Faz mal não. Compre um livrinho. Pastor, não tem hábito, eu odeio leitura. Todo bom hábito se desenvolve na disciplina. Separe um tempinho para ler. Salomão fala para a gente comprar sabedoria.
E o livro é a maior aliada nessa compra para nós ganharmos a sabedoria. Por fim, o último ponto, característica da verdadeira sabedoria. Característica da verdadeira sabedoria, ela vem do alto. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto. Ou seja, a sabedoria bíblica de Deus, ela está em contraposição às sabedorias mundanas. Não deixe que a cultura formate a sua mente. Não deixe que os amigos ímpios formatem a sua mente. Não deixe que qualquer outra coisa, que não a Bíblia, formate e seja fonte de sua sabedoria. Porque a sabedoria verdadeira, ela vem do alto. Ela vem de Deus. Não vem de novela. Não vem de Netflix. Não vem da Amazon. Vem de Deus. E a partir da sabedoria de Deus, você pode julgar todas as outras coisas. E catar as pepitas de ouro da sabedoria, até mesmo numa cultura caída. Mas sem a sabedoria de Deus, não entre nessa. Você irá se corromper com as fãs filosofias. Segunda característica da verdadeira sabedoria, a sabedoria verdadeira, ela é cheia de virtudes. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Já viu um sábio soberbo? Não, não existe. Sábio não é soberbo, é um contrassenso. Tiago fala que a verdadeira sabedoria gera humildade, gera virtude, gera pureza. A verdadeira sabedoria não corrompe o ser humano, não coloca o ser humano acima do outro. Pelo contrário, ele não age com favoritismo. Ele se reconhece como igual, como a todos os outros. Terceira característica da sabedoria, ela é acessível a todos. Provérbios 8, Provérbios 9, fala de duas ilustrações. Primeira, Provérbios 8. Salomão fala que sabedoria está na montanha e nas encruzilhadas. Fazendo o quê, meus irmãos? Gritando e chamando a todos. Ó nécios, ó tolos, ó incautos, ó ignorantes, venham, venham que eu tenho muita coisa para lhes ensinar. A sabedoria está gritando. Em Provérbios 9, fala que a sabedoria montou um banquete. E ele mandou que todos fossem convidados para ceiar com ela. A sabedoria é acessível a todos. Ela não é uma frutos de iluminados. Ela não depende de condições sociais. Ela depende de um coração humilde que aceita o convite da sabedoria para aprender. Simples assim. Uma advertência final. Encerro o sermão dessa noite. O homem mais sábio do mundo tentou ser mais sábio que Deus. Escolheu caminhos alternativos e descobriu que fora da vontade de Deus não há nada além de ilusão. Por isso ele fala em seus refrões: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Com isso, aprendemos que a humildade não é apenas um meio para se obter a verdadeira sabedoria, como a própria guardiã dela. Salomão se estribou em seu entendimento. Ele escreveu várias vezes: não se estribe em vosso próprio entendimento. Não, o que é estribar? Arthur sabe. É você apoiar numa cela para subir. Você se apoia em si mesmo. Salomão fala várias vezes: não se estribe em seu próprio entendimento. E ele cometeu esse pecado. E aí surgiu o Eclesiastes, onde ele fez várias investigações a partir de si e não de Deus. Foi Adão e Eva, quando se tornaram autorreferentes e não teus referentes, perderam a sabedoria, caíram na ignorância, na tolice, no pecado. Não existe sabedoria divorciada de Deus. Concluo esse sermão com os últimos versículos de Eclesiastes. Salomão concluiu os Eclesiastes da seguinte forma: nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas, a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro, e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados, que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Olha agora, meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho. Tenha cuidado, observe agora, porque parece que vai contrariar um pouco do que eu disse, mas eu quero fazer um ponto também. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo.
Eu falei de vários caminhos para a sabedoria e um deles foi ler. Só que você é um ser humano integral. Às vezes, para você encontrar sabedoria, você tem que fechar um livro e molhar os pés na praia. Pegar um pôr do sol. Comer uma boa comida. Porque você é carne e osso. Você é mente e coração. Todos os meios podem ser meio de sabedoria, desde que tenha um coração sensível às verdades de Deus. Acúmulo de informação não é necessariamente sabedoria. Sabedoria é vida. Portanto, o estudar muito é enfado da carne, é cansativo. Aqui termina o meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Essa é a palavra de um homem que eu acredito que morreu salvo, mas que se arrependeu amargamente no final da sua vida, ao ponto de escrever esse texto. Se desesperou por tantos caminhos e viu que não há sabedoria longe de Deus. O homem mais sábio foi tolo quando se divorciou de Deus. Que fica essa lição para nós. Vamos cantar o 560, Ano Novo, e vamos, após o louvor,